Hello guys, good morning to everyone. E aí pessoal, it's me, Thales. Sou eu, Thales, este é o meu canal sobre o ensino do inglês. Muito conteúdo disponível, from basic to advanced, do básico ao avançado. E nós falamos de gramática, vocabulário, alright? Temos 3 playlists de vocabulário, né? Basic Vocab, vocabulário nível básico, com explicações em português. Intermediate Advanced, ou melhor, Advanced Idioms Vocab, né, que é vocabulário nível avançado, mais expressões idiomáticas, com explicações em inglês. E o Business English, inglês para negócios, com explicações em português. We also have grammar videos available. Nós também temos vídeos de gramática, Basic Grammar, gramática básica, né, que começa com a palavra basic, com explicações em português, e Intermediate Advanced, gramática nível intermediário avançado. Os conteúdos de gramática já são bem extensos, temos o equivalente a um curso completo de gramática nível básico. Intermediário avançado ainda não terminamos de gravar, mas está em andamento, já tem mais de 200 vídeos, somente essa playlist. We have almost 600 videos available, so subscribe to the channel, share the content with your friends, assine o canal, temos quase 600 vídeos disponíveis. Ative o sininho da notificação para receber atualizações. Give the thumbs up if you enjoy the content e dê um joinha. Let's get into it. Hoje nós vamos continuar falando de empresas com vocabulário relacionado a lucro, a prejuízo, enfim. Vamos falar de algumas situações que envolvem sucessos e fracassos das empresas hoje em dia. Is your company a successful company? Successful. Aqui nós temos o adjetivo successful, que é bem-sucedido, né? Ou sucedido. Uma empresa sucedida, uma empresa que obteve sucesso. Aqui, observe que a gente tem o adjetivo success e successful, bem-sucedido. Ou seja, você transformou aqui esse adjetivo, alright? A company distributes profits, ou seja, uma empresa, ela distribui lucro, né? Or distributes earnings. Então, observe aqui, lucro é profit e loss, prejuízo, né? Profit é o oposto da palavra loss. E earnings, você pode usar como tradução, seria ganhos, tá? Ganho financeiro. My monthly earnings. Meus ganhos mensais. My monthly earnings. Tá? Aqui é um substantivo que se refere a ganho, né? Nós temos os investidores, ou aqueles que mantêm as ações, e temos temos os investidores, que seria os stockholders. Nós temos também investors, né? Stockholders, hold é aquele que mantém ou segura alguma coisa. No caso, stockholder é aquele que mantém uma ação, aquele que é dono de uma ação. So, a company distributes earnings or profits to stockholders and investors, né? Mas também a empresa, ela não distribui tudo o que ganha, ela mantém algum dinheiro, né? A company has cash reserves, reservas financeiras, né? As empresas também, elas se preocupam em ter um fluxo de caixa, né? Cash flow, a positive cash flow, um fluxo de caixa positivo, in order to make some investments, para fazer investimentos, por exemplo, né? Cash reserves. So, part of the earnings go
part of the earnings go to cash reserves, or they become cash reserves. Então, parte dos ganhos da empresa se torna reservas de capital, reservas de dinheiro. E temos também, né, o que a gente costuma dizer que é os retained earnings, os ganhos retidos, aqueles ganhos que, né, porque parte dos lucros, né, aqui você tem o earnings, que são os ganhos totais, e tem os profits. Parte deles você vai distribuir, né? You will distribute part of the earnings to the stockholders, to the investors, e parte você vai reter, retained earnings, né? Why do companies have retained earnings? Porque as empresas têm ganhos retidos, né? Why do companies have ou keep, né? Pode ser keep também, manter, né? Ou tem retained earnings. É importante, gente, no estudo de vocabulário, é importante você formular frases, elaborar perguntas em inglês, usar o vocabulário que você está aprendendo para fazer novas frases. Right? It's extremely important to do that because it helps you memorize, it helps you retain the vocabulary. Isso ajuda você a manter esse vocabulário, tá? Importante. Okay, so why do companies have or retain or keep retained earnings? Companies use reserves for investment. As empresas usam reservas financeiras, né? No caso aqui, para investimento. They may use it to make acquisitions, para fazer aquisições. What is to make acquisition? O que quer dizer fazer aquisições? It means to buy other companies. To buy other companies. Comprar outras empresas, né? To buy other companies. Okay, so summarizing, why do companies have retained reserves or earnings? Why do companies keep retained earnings? They use reserves for investment in order to buy other companies, to make acquisitions, to make new investments, para realizar também investimentos, alright? Ok, mas nem tudo na empresa nem tudo na empresa são flores, as empresas têm que pagar débitos. A company also has debts. Eu acho que o B não é pronunciado, debts. Deixa eu me ver aqui a pronúncia. Debts, isso mesmo. Observe aqui, ó. Soa como debts. Né? So a company has debts to pay. A empresa tem débitos, né, a pagar. Então vamos entender alguns desses vocabulários, tá? Deixa eu me ver aqui. Algum vocabulário relacionado a debts. A gente vai usar. When a company needs to reschedule a debt, what does it mean to reschedule a debt? Schedule tem a ver com agendar ou programar, certo? Reschedule. I will check my schedule. Eu vou verificar minha agenda, a minha programação de coisas a fazer. So, when a company has to reschedule or to restructure. No caso, eu escrevi errado, tá? Restructure. Muito cuidado com essa palavra,
Por quê? Em português, a palavra reestruturar, ela tem assim, ó, reestruturar, certo? Você pega o prefixo re e complementa com o verbo estruturar em inglês, restructure. Não tem dois S, tá? É com um S só. Então prestem atenção nisso aqui. Restructure. To restructure a debt or to reschedule a debt, né? O que quer dizer? A company persuades lenders to change. Eu vou explicar isso aqui, tá, gente? To change repayment dates or terms. Então vamos entender aqui. Quando você reagenda um compromisso que você tem, when you reschedule a debt, é de uma forma parecida. Reschedule a debt. A debt has a date when you have to pay. Então, um débito, uma dívida, tem uma data para você pagar, uma data limite. When you reschedule a debt, quando você reagenda um débito, né, traduzindo ao pé da letra, you persuade lenders, você convence, né? Persuade é convencer, tá? Convence os emprestadores de dinheiro, ou quem empresta dinheiro, né? Porque lend é o verbo emprestar. Lender é a entidade ou pessoa que empresta, né? No caso, pode ser banco, pode ser uma pessoa física, pode ser um agiota, enfim, né? Qualquer coisa. Então, a company persuades lenders to change repayment dates. So, you have a payment date. Você tem uma data de pagamento para fazer, né? Para saldar esse débito que você fez. Então, uma companhia vai convencer os emprestadores, entre aspas, né, quem empresta, a mudar, change, é mudar, modificar, repayment dates, ou seja, vai mudar as datas de repagamento, né? Porque é um repagamento, um pagamento que é feito para quem emprestou. Porque teve um primeiro pagamento, right? A lender paid me. Ou seja, a entidade que empresta dinheiro emprestou dinheiro a mim. And then I have to pay back. E depois eu tenho que pagar de volta, né? Então, repayment é repagamento ou pagamento. Poderia usar payment dates, que a pessoa ia entender da mesma forma, né? As datas de pagamento. In order to solve the debt, para resolver aqui a questão da dívida. Então, to reschedule means to change dates. Então, reagendar quer dizer mudar as datas desse pagamento, né? Então, tem mais a ver com o tempo. It means that I have to change the date, the payment date. Eu vou mudar a data ou as datas de pagamento. When I restructure a debt, quando eu reestruturo uma dívida, um débito, é diferente. Restructure tem mais a ver com qualitativo. I will change payment or repayment terms. Eu vou mudar ou vou negociar. I will negotiate. I will try to persuade the lender. Eu vou tentar convencer a entidade que me emprestou a mudar os termos. Eu vou negociar os termos em que esse empréstimo se deu. Então, to restructure a debt é mudar essa composição da dívida. For example, maybe I'm talking about short-term and long-term payment. Pagamentos de curto prazo, short term, né? Pode ter hífen ou não, acho que nem precisa de hífen. Short term and long term. Então, dívidas de curto prazo, longo prazo. Então, vamos
vamos entender o que é esse restructure a debt, ou reestruturar uma dívida. Você pega a composição da dívida, vai mudar. Por exemplo, eu tenho uma dívida de longo prazo menor e a de curto prazo está maior. Como eu estou um pouco mais, entre aspas, apertado de dinheiro, eu vou tentar empurrar essa dívida de curto prazo mais para o longo prazo, negociar novas taxas, right? It has to do with negotiating, how can I say it? Negotiating terms has to do with how you will pay, tem a ver com como você vai pagar, né? Interest rates tem a ver com taxas de juros, né? Interest rates, taxa de juros. E assim por diante, alright? Então, tem a ver com a forma. It may involve time to change a short-term debt to a long-term. Tem a ver com mudar essa composição de curto para longo prazo, tem a ver com taxa de juros, dentre outros aspectos, alright? Bom, ao longo do tempo a gente vai estudar mais vocabulário envolvendo essas questões de débito, de dívida. But not in this video, because this video is already too lengthy. Não neste vídeo, o vídeo já tem 16 minutos de duração, ok? See you next video, até a próxima.